que tava vendo o Rodrigo Silva falando com o judeu aqui. Nunca os judeus abandonaram Israel. Nunca Israel saiu dos nossos lábios. Antes tivesse saído, melhor do que ficar abortando, batendo recorde de aborto lá no Solo Santo. Ficar batendo recorde de promiscuidade, ateísmo, igual vocês fazem. Esse é o problema. Pô, era melhor ter... Deus preferia os muçulmanos lá, cuidando do Solo Santo, do que vocês fazendo aborto lá, batendo recorde de tudo que não presta lá. E no resto do mundo também, né, com o dólar. Esse é o problema, cara. Nunca a terra de Israel deixou de ser o local, a região, o território, aonde as orações dos judeus dos 4 cantos do mundo são direcionadas. Jerusalém. Isso é. Todos os dias nós rezamos, depois das nossas refeições, o Vnei Yerushalayim Irakodesh, que a cidade de Jerusalém, a sagrada cidade de Jerusalém seja reconstruída, que a gente volte para a nossa terra. É aniversário do Eli, parabéns, Eli, então também não... Ele estava aqui esses dias, não estava? Que os nossos olhos presenciem esse momento que os judeus vão voltar para a terra de Sion com a sua piedade. Então, eu não estou falando que as outras nações não têm o direito de estarem e de viverem lá, mas o direito que Israel possui, historicamente, Rodrigo, como arqueólogo, eu quero que você fale agora, não como teólogo, como arqueólogo. A arqueologia comprova que o povo judeu merece e sempre esteve vinculado com a terra de Israel. E não é à toa que o Ben Gurion, Davi Ben Gurion, o primeiro-ministro de Israel, quando foi questionado na convenção, perguntaram para ele, por que você quer a terra de Israel para o seu povo, o povo de Israel? Os dois, né? Qual que é a tua argumentação? Depende para quem que você vai ensinar e por quê, né? Você vai sentir coisas diferentes dependendo da pessoa. Qual que é a prova? Nos convença. Se você está alegando que a casa é sua, que o imóvel é seu, mostra a escritura. Qual que é a escritura? E aí ele pegou o quê, Rodrigo? A Torá. A Torá. O Tanakh. E ele mostrou, essa é a escritura. Está aqui a história do meu povo com essa terra. O povo judeu tem a terra de Israel como seu lar. E isso precisa ser enfatizado, principalmente agora, quando querem exterminar o nosso povo e desvincular a nossa terra da nossa essência. Não estou desmerecendo as outras nações que merecem também viver e receber a sua independência, mas não às custas da nossa independência, não às custas do nosso país, não às custas da nossa permanência na terra de Israel, desde o patriarca Abraham. A arqueologia prova isso. Com certeza. Tanto é que a gente até ri quando o pessoal fica colocando algumas inverdades aí, agora já virou até piada no nosso meio. Porque esses dias o presidente de um país aqui da América Latina teve a desdita de falar que Jesus era palestino. Aí o pessoal começou a brincar na academia, né? Jesus é palestino, não existiu o Templo de Salomão, o Holocausto também não aconteceu, e quem me contou isso foi o Coelhinho da Páscoa. Então, quer dizer, não faz sentido isso. Nós temos a comprovação histórica da presença de Israel há milênios. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por favor. Inclusive, um deles aqui, olha que interessante, uma das questões que nós tínhamos olha, como é que vocês provam que o povo de Israel já tinha atividade de escrita ali? Uma aluna, inclusive, de uma instituição adventista do Tennessee, encontrou em Laquis, que é onde a nossa equipe está escavando. Esse ano nós escavamos em Laquis, e tem uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém, junto com a Universidade Adventista do Tennessee. Ele tá de mau humor, né, nesse vídeo, o Rodrigo Silva também mal-humorado. Normalmente ele é todo Silvio Santos, sorridente. E agora do NASP também, escavando em Laquis. E para quem está nos assistindo... Caio Fábio avisou que uma hora ia passar aquela... O Caio Fábio avisou, agora ele tá começando... Laquis, na época da monarquia de Israel, foi a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém. Era Jerusalém e Laquis. E Laquis foi tomada pelos assírios. Laquis, eles encontraram lá um pente. Ela pensou que era um pedaço de osso. E, inclusive, está no Museu de Israel agora. E quando viram, esse pente, esse osso, na verdade, era um marfim, era um pente, e ali está a mais antiga inscrição. Mal sabem eles que, às vezes, a mãe já se esforçou, entregou a própria vida para que ele estivesse ali, e caiu no erro, caiu no buraco, às vezes na morte, foi tapar o buraco do mundão para que ele tivesse uma chance, né? Mesmo sem querer.
Às vezes o espírito faz aquilo para tentar se aproximar da sanidade, né? Acontece, tem que confiar em Deus e tudo se encaixa um dia, né? Você pode se tornar uma pessoa incrível. Olha o Steve Jobs. Quem se tornou? Ele, cadê a mãe e o pai? Depois vieram, né? Mas nem confia em Deus, cara. Porque às vezes quando sai um pai, a mãe, é ele que tá cuidando. Seu pai é ele. Sua mãe é a vida. Sabe? Você tem os melhores. Então... São proto-hebraica, datada de 1500 antes da Era Comum. A inscrição alfabética que nós tínhamos encontrado em terra de Israel, que é o anterior ao hebraico que nós temos hoje, datava do século X antes da Era Comum. Agora eu estou falando de 5 séculos antes. Então isso tudo já vai nos ajudando a costurar a terra de Israel. Em Jerusalém nós temos ali abaixo da cidade de Davi, um lugar que até o Eli Shukron, que é um arqueólogo muito importante, chama aquele lugar de Templo Zero, porque nós temos ali todo o estilo de um culto que é muito similar àquele que Abraão teve quando encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém. Então, as leis que Abraão seguiu, os traços, Davi, nós temos a estela de Tel Dan comprovando a existência do rei Davi. Hoje nós temos comprovação arqueológica do reino unificado de Davi, a cidade de Hirbert Keiafa, Laquis, Hatzor, e outras mais que eu poderia citar aqui, Megiddo, são cidades que comprovam o reino unificado de Israel. E eu vou mais além, Rabino. Se eu for ser coerente com a arqueologia, não quero entrar nos méritos políticos hoje, mas pela arqueologia, o território de Israel seria uma boa parte do que hoje é Jordânia e Síria. Pertenciam também ao Reino Unificado, porque nós temos traços de judaísmo nesses territórios também. Agora, a bem da verdade, eu também tenho que deixar claro na linha do tempo que nunca houve um país chamado Palestina. Eles ficaram 2000 anos lá, ninguém sabia onde estava. Onde eu vou? Para onde é? Não sei, viu? O que acontece? A terra de Israel, ela foi várias vezes expropriada dos israelitas e depois eles conquistavam de volta. Então vamos colocar rapidamente aqui em 1 minuto de história. Vou tentar reduzir 5.000 anos de história em 1 minuto, tá bem? Começamos com Abraão. Então, com Abraão, você tem pela primeira vez o nome hebreu. Que aí tem 2 hipóteses que as pessoas pensam, que hebreu podia vir de Eber, que era o ancestral dele, ou podia vir de Ivri, que significa aquele que veio da outra margem, do outro rio, porque ele veio lá da Mesopotâmia. Que nadou contra a correnteza. Exatamente. Então, ele estava numa margem e ele estava na outra. E ele estava na outra. Mesmo porque eu quero até abrir um parêntese nisso que o Rabino falou, que é importante. Muitos brasileiros que vão comigo para Israel, a primeira situação deles é de desapontamento. Eu vou explicar por quê. Porque quando eles vão conhecer, primeiro eu levo para conhecer o Negev, o deserto da Judeia, depois a Galileia, depois terminar com o grande, como diz assim, a grande cereja que é Jerusalém. Mas quando eles veem aquele deserto, eles falam assim, poxa, que decepção. Então, Matheus, mas o problema é que aí como é que fica o México, por exemplo? Os Estados Unidos faz 200 anos que tomou metade dos Estados Unidos quase é México. Então, imagina se acontecer a mesma coisa. Em muitas regiões, muitos lugares do mundo, aí que entra essa discussão, entendeu? Eu sou a favor de Israel, eu amo Israel, eu amo a verdadeira Israel, a Torá viva. Nunca houve nada mais belo do que um povo conseguindo ser um livro vivo de serventia a Deus. O resto, todo mundo quer alguma coisa, faz alguma coisa, todo mundo é egoísta, todo mundo servindo a si mesmo, aos seus desejos, aos seus instintos, às suas crenças paralelas. Mas eles todos juntos, por milênios, nossos reinos vieram e se foram. Nós fomos da glória ao inferno tantas vezes, eles ainda são eles. A coluna vertebral do mundo, do universo. Todo o resto, todo o universo vem dos nossos olhos. Sem a sua visão, tudo é átomo. Não tem longe, não tem perto, não tem sólido, não tem líquido, não tem gasoso. Eles são a solidez da coerência. A Torá é maravilhosa. Só que o problema não é esse. O problema são eles explodindo o muçulmano que reza o dia inteiro. O muçulmano segue mais a Torá judaica, mesmo sem querer, do que o próprio judeu hoje em dia. Porque o Alcorão é uma tentativa de realinhar os descendentes de Ismael e trazer eles do paganismo de volta para Deus. E conseguiu. Então hoje eles são muito mais dedicados à disciplina do que o próprio judeu que bate recorde de aborto no solo santo. Você quer que eles explodam o muçulmano que reza o dia inteiro no solo santo para ficar batendo recorde de aborto em mais e mais terra santa? Em Gaza não estamos batendo recorde de aborto ainda, hein? Falta lá. É isso?
Ateísmo, promiscuidade, a maior parada gay do mundo lá, é lá brigando com a Paulista aqui. E lá no único lugar que Deus pediu que não. Então é pra isso que ele quer mais Terra Santa? Pra humilhar a Torá, pra humilhar os patriarcas, pra humilhar o Santo Deus? É isso que vocês querem? Vocês deviam ser os primeiros, vocês rabinos que dizem amar a Torá, deviam ser os primeiros a culpar, a acusar Soros, Rothschilds, BlackRock, Vanguard, os donos do dólar, que batem recorde da cultura woke em Israel, no solo santo, e exportam isso pro mundo inteiro. A força! Se não aceitar minha cultura woke, se não aceitar ele nele, se não aceitar pronome, vai sofrer sanções no mercado, vou derrubar esse governante, até por um que aceita. Se não é ditador, se não é tirano, se não aceitar. Foi assim na China, assim com a Rússia, é assim com todas as nações. E é um ou outro líder que se opõe e é chamado pelos imbecis de tirano ainda. Então, a gente pensava que era tipo a floresta amazônica, porque fala a terra que manda leite e mel. E a resposta que eu dou, Ravi, é a seguinte: mas é justamente por isso que é o milagre. É, exato. Se Hashem desse pro povo... E o México, quando quiser recuperar metade dos Estados Unidos, também não vai poder falar nada. E nós aqui, pegando a Atlântida toda. A terra com toda a riqueza da floresta amazônica. Salve. E Israel fosse hoje um país de primeiro mundo, obrigado, mano. onde é que está... pela ajuda, obrigadão, mano. Mas quem tá relatando através de uma menina dedicada a empreender sobre ele, informou dizendo, Rodrigo, você tem empresário, não sabia. Ah, lógico que ele tem, né? O cara tem milhões agora pra equilibrar, pra controlar. A novidade, onde é que está o milagre? Onde é que estão as profecias se concretizando? Onde é que estão as profecias concretizando? Então, o milagre está justamente em uma terra que não tinha aparentemente valor algum, como ele bem colocou, era o oposto, porque Abraão, se eu esquecer o chamado divino, se eu esquecer o Isso ler... se concretiza com a tecnologia luciferiana, que é proibida pra vocês, ficar mexendo com essas coisas, que é magia, mexer com átomo, mexer com molécula, tudo isso era chamado de magia, proibido pra vocês. É assim que o Messias, né, no reino luciferiano, no reino abstrato ali, tem permissão nos bastidores da vida pra mexer com isso. Israel é proibido, mas é com essa tecnologia que o milagre é feito, né? Por assim dizer. O átomo, você modula o átomo, pra quem não tem conhecimento, o que aconteceu? Errar e ficar apenas do ponto de vista humano, Abraão estava fazendo o pior negócio da vida dele, porque ele estava sendo da Mesopotâmia, sim, entre rios, que era um lugar fértil, para ir para um território que, no Israel atual, 63% são desertos. Sim. E tem muita escassez, tanto é que ele tinha que ir para o Egito comprar comida, e depois Jacó também. Por isso que foi, bom, então, por isso que isso foi considerado um teste para ele. Exatamente, um teste e um milagre, a profecia. Sim. Exatamente. Então, quando Abraão chega nessa terra, ele recebe o apelido de, olha, o que nadou contra a correnteza, o que veio da outra margem, o hebreu. E hebreu ficou o apelido dele, assim como nós apelidamos aqui no Brasil, olha, o Chico Mineiro, o João Baiano, não tem muita gente que trabalha na construção civil, se chamou o João Baiano, o Chico Mineiro, um apelido em relação à origem dele, Abraão recebeu o apelido, o hebreu. E esse nome hebreu ficou com eles por muito tempo, e a esse nome hebreu foi acrescentado o seguinte: quando Jacó luta, na sua luta espiritual ali, e ele tem o seu nome não modificado, não trocado, porque ele continuou se chamando Jacó, mas ele teve um novo nome agora adicionado, o nome Israel, os 12 filhos de Jacó, que vão ser os ancestrais da primeira divisão do território, que são 12 tribos, na verdade 13, porque tem a tribo de Levi e a tribo de José ficou como 2 filhos, mas a rigor são as 12 tribos. Nós falamos... Exatamente, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Nós temos mais uma comprovação que Israel já estava lá, porque no Egito você tem a estela de Merneptah, ou Meremptah, que foi um faraó da 19ª dinastia. E nessa estela, o faraó já conta que ele guerreou contra Ashkelon e Israel. Então, já existia Israel na época, eu estou falando aí de 2370 antes da Era Comum. Bom, então agora... Também, né, o Abraão, além de ser do outro lado do rio, né, como eles falam, também tem Ab, né, que Ab é pai, né, Irã, que é muitos, né, então fica, pai, era primeiro falaram que depois que mudou, né, era Abraão com só A, depois Abraão, né, pai de povos, né, pai de muitos povos, né, pai dos povos. Agora você já pai sabe do povo, o que é pai dos povos. Então, o que é hebreu, você já sabe o que é Israel, as 12 tribos de Israel.
Na época, depois da morte de Salomão, 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul, porque elas romperam. O norte ficou conservando o nome Israel e o sul ficou conservando o nome Judá. Tinha o rei de Israel, o rei de Judá. Então eles sempre brigavam. E daí vem o nome Yehudim, judeus, Judá. Judeus, exatamente. Mas judeu ainda vai vir um pouquinho ainda para frente. Eu vou explicar por quê. Isso aí é pré. Porque em 722 antes da Era Comum, os assírios destroem o reino de Israel, destroem as 12 Você acha que ele não sabe? Tribos, e aí o que sobrou foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles se concomunaram, né? Para não destruir eles e destruir os do norte. E meia tribo de Levi, alguma coisinha ali. Como a maior parte que sobrou foi Judá, a partir do 6º século para cá, você já não tem mais essa distinção. Ah, você é da tribo de Dan, você é da tribo de Naftali, você é da tribo de... Vocês todos são judeus. Vai sim, Will. Vamos convidar, vai dar para vir sim. Se Deus quiser, você vai estar aí com nós. Quando Nabucodonosor vem destruir Jerusalém, ele já chama todos indistintamente de judeus. Cara, na Bíblia deles não tem Pilatos falando, lavo minhas mãos do sangue desse homem? Não tem na Bíblia deles? Na Bíblia deles não tem os judeus falando que caia sobre nós, nossos filhos, o sangue desse homem. Pra sorte era um sangue puro que lavou todos eles. Mas não tem na Bíblia deles? Não é possível. E assim ficou até a época romana. Agora vamos continuar. Em 132 de nossa era, Adriano, o imperador, ele sufocou a rebelião de Bar Kokhba, que seria um revolucionário judeu, e para vingar dos judeus, eles mudaram o nome da região. Jerusalém deixou de se chamar Jerusalém. Então, justamente uma coisa tá puxando a outra, né, Jamile? Porque o tanto de ateu que tá tendo lá, tá subindo ateu na Europa, os países conseguem se desenvolver com a cristandade permite um equilíbrio, quando eles se desenvolvem, aí querem jogar a cristandade fora, né? E fica o ateísmo. Aí tá batendo recorde do quê? De suicídio, recorde de aborto, recorde de promiscuidade, recorde de depressão. Todos esses recordes estão vindo nas nações que estão se tornando ateístas, né? Então, o outro lado que quer fugir disso, vê a zona acontecendo, vai se agrupar com cristãos ou com uma maioria islâmica que tá tomando conta lá. Fala, pô, os islâmicos não estão com essa loucura aí, né? Lá eles não abortam, a mulher lá não vai fazer essa zona toda, lá eles não estão com esse negócio de cultura woke, lá eles não são ateus, servem a Deus, entende? Então aí começa a segregar e a se tornar mais intensa a divisão desses pontos de vista, né? Agora, a estratégia totalmente ingênua dos donos do mundo é para que Israel ganhe o poder. Eles querem que islâmicos e cristãos ali e ateus, né, fiquem em conflito, sejam peças, instrumentos poderosos na mão deles, e eles pensam que isso vai funcionar, porque funcionou a vida toda, né? Sem o quântico, a internet. Eles ali nas sombras conseguiam manipular. Ah, tá enchendo o saco aqui os muçulmanos? Invado com a cristandade. Né? Tá enchendo o saco a cristandade? Invado com os muçulmanos. Ah, não foi assim a vida inteira? Mesmo antes, persa. Aí pegava lá, puxa aqui os filisteus, aí faz parceria aqui com o Moab, joga pra lá, tá tudo ligado. Foi só expandindo. E eles sempre, pelo abstrato, eles têm esse poder, esse conhecimento, e sempre manipularam. Só que hoje a era quântica, o reino luceriano traz a era quântica, acima do espaço-tempo, nas nuvens. É onde a gente está agora. Aí o conhecimento brota para todo mundo ver. E aquela estratégia de manipulação abstrata deles não funciona mais igual. É aí que eles caem, né? E o giro se recicla, né? Mas a tentativa é a mesma, uma tentativa ingênua. Para sorte deles, o Messias já pagou o preço que seria deles, né? Então, assim que eles caírem nesse vazio, já tem lá a cristandade toda, esperando que isso aconteça, sabendo que isso vai acontecer, e pronto para salvá-los e reciclá-los, né? Jerusalém passou a chamar Elia Capitolina, que é um nome pagão. E a terra dos judeus passou a se chamar eles sabem, não tem como não saber, né? Palestina. Por que esse nome Palestina? Foi uma maneira de caçoar dos judeus, provocar os judeus, chamando a terra pelo nome dos principais inimigos da época. Então tá, ficou 2000 anos lá sem Israel, né? E ficou 2000 anos lá eles chamando de apelidos pra zombar de Israel, que faz 2000 anos que nem existe. O que você tá falando, cara? Você tá bêbado? Eu que tô bebendo aqui, você que tá bêbado? Monárquica.
que eram os filisteus, os filistinos. E é interessante que esse nome Palestina é uma latinização de Pelechet em hebraico. Latinização é diferente de tradução. Só para o pessoal entender, tradução é o seguinte: se eu falo agora, Ravissani, eu vou mandar para você um e-mail, eu estou falando em inglês. Se eu falar Ravissani, eu vou mandar para você um correio eletrônico. Eu traduzi a palavra e-mail. Agora, se eu falar Ravissani, eu vou te mandar um e-mail, eu estou aportuguesando a palavra americana. Sim. Então, você sabe agora a diferença entre o original, a tradução e a adequação. Palestina foi a latinização do hebraico Pelechet. Lembrando que, em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra, só muda se você colocar um dagesh dentro, com um pontinho, ou tirar. Então, Palestina é a mesma coisa de Filistina, Sim. terra dos filisteus. E aí, aquele povo que ele começou a colocar para morar ali, ele que artificialmente deu o nome de filisteus para eles. Então, o palestino, na verdade, ele é um filisteu, mas etnicamente o palestino não tem nada a ver com o filisteu, eles não são da mesma origem dos filisteus. O nome palestino é um nome artificial, assim como o índio foi dado para os nativos do Brasil, por um erro de acharem que chegaram às Índias. Depois disso, vieram os egípcios, os persas, depois dos persas vieram as cruzadas, aí os cristãos ficavam brigando com o muçulmano, mamelucos... Como você sabe, Rogério, tem um jogador que era Adriano Imperador? Adriano, tá me ouvindo? Eu achei que você nem ia saber que tem um jogador que você não gosta. Não? Império Turco Otomano, de 1517 até 1917, mandato britânico, e aí, depois do mandato britânico, criação do Estado de Israel. Não houve, em nenhum desses períodos, um país chamado Palestina que foi, assim, tomado por Israel, invadido por Israel. Eu fiz um resumo aqui apenas para o pessoal entender. É importante enfatizar que durante todo esse período, querido Rodrigo, eles conseguem, mas sempre houve comunidades judaicas na terra de Israel. Sim, isso é importante. Ele nunca deixou de haver judeus ali. Nunca deixou. Pra você ver, né? Muçulmano dominou, deixou vocês. Cristão dominou, deixou vocês. Agora, quando vocês dominam, cristão toma cusparada na cara, muçulmano também. Ei, que bonito. Muçulmano toma bomba ainda. É pior. De existir. É muito legal. A povoação judaica. Isso que cristão e muçulmano cuidou da Terra Santa como a maior pedra preciosa da Terra. Vocês estão na Terra Santa batendo recorde de aborto, ateísmo e promiscuidade. Vocês acham mesmo que Deus está do lado de vocês nessa situação? Você acha que ele está acusando, querendo que vocês voltem para casa? Claro que ele ama de vocês. Deus chega a ser puxa-saco de vocês. O capeta pode falar. Vocês deviam fazer bom uso disso, seus ingratos de merda. Na terra. Perdão, senhor, com todo respeito, mas é verdade. Vamos falar aqui, né? Israel. E você, brilhantemente agora, mostrou, arqueologicamente falando, com evidências históricas incontestáveis, de que o povo judeu tem uma relação, uma conexão histórica com essa terra. E, novamente, eu não quero desmerecer o direito de outras culturas habitarem a terra, mas não às custas do direito de Israel viver e ter o seu país, o seu Estado, tão importante hoje, não só para a segurança do povo judeu, mas também para o bem da humanidade. Tá louco.